Gente, que alegria ter vocês aqui comigo. Eu estou muito feliz. Se você é dono de comércio, prestador de serviço, dono de empresa, né? Eu sei que você está aqui comigo agora porque já enfrentou vários desafios, né? E eu sei que você também está buscando soluções. Na minha experiência, na minha jornada, eu percebi que existe um nó entre o nosso esforço diário e o dinheiro que entra, né, das vendas. Você percebe isso também na sua empresa? Por muitas vezes eu senti que essa troca, né, de esforço e venda, ela deveria fluir com mais leveza, ela deveria fluir com mais tranquilidade. E talvez você esteja lidando, né, com dívidas ou com contas que estejam em dia, mas de alguma forma você pode estar sentindo o seu negócio travado, sem crescer. Pois é, isso já aconteceu comigo e eu te garanto que já aconteceu com um monte de gente. Eu sentia que eu até poderia avançar no meu negócio, mas me faltava clareza. E é por isso que eu estou aqui, para te dizer que eu te entendo profundamente. E essas aulas nasceram de vários estudos e aprofundamentos, né, de uma busca interna por respostas. Eu fiz muitos cursos na ânsia de aprender e, com o passar do tempo, eu percebi que eu entendia muito bem os números, eu entendia muito bem a teoria, como que a empresa funcionava, o movimento do mercado, mas, de alguma forma, eu não conseguia sair do lugar. Até que eu percebi que eu precisava olhar para algo interno, para que esse mundo interno se refletisse no meu negócio. E esse curso nasceu desse movimento, nasceu do meu coração para o seu coração, nesse sentido. E eu acredito que esse aprofundamento, né, é o futuro das empresas. Porque as grandes corporações, digamos que elas são mais frias, mas os pequenos e médios empresários são aqueles que fazem o emprego ser criado aqui no Brasil, são aqueles que colocam as pessoas em movimento, né? Pessoas que colocam a mão na massa, que criam oportunidades onde antes não existia nada. E eu acredito que cada um de nós tem uma assinatura única, um jeitão de fazer as coisas, de vender produtos, de vender serviço, ou uma forma única de se expressar. E pensando nisso, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou filha de um empreendedor, de um comerciante e de uma costureira. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos. E eu via minha mãe vencer partindo de uma origem muito simples. E o meu pai também. Eu vi de perto o quanto o dinheiro esteve presente e decisivo nessa construção. E aí vem uma pergunta que muitas vezes eu fiz para mim mesma. E que talvez você também esteja fazendo dentro de você aí. Por que mesmo trabalhando muito, é tão difícil ganhar dinheiro? Pois é, essa era uma das principais crenças que eu carregava comigo. Mas a gente vai falar disso depois, de como eu percebi essa crença e de como eu lidei com isso. E resolvi, né, olhar para isso. A verdade é que aqui no Brasil, ninguém nunca nos ensinou a ler os números. Eu costumo dizer que nós somos analfabetos, financeiramente falando. Ninguém nunca quis falar muito sobre isso. O dinheiro é meio que um tabu, né, dentro de casa, das nossas famílias, né? E se você nunca se deu bem com isso, ou com planilhas, tá tudo bem, a culpa não é sua. Mas se você escolheu ser um empresário, essa é uma linguagem que a gente precisa aprender. A gente precisa olhar para isso. Só que aqui nós não vamos apenas falar sobre esses números. Nós vamos falar do dinheiro como uma matéria viva. Uma matéria que sai da nossa mentalidade, do mundo das ideias e parte para a ação, né, dentro das nossas empresas. Então a gente faz um alinhamento entre pensamentos, sentimentos e ação. E vale frisar, o dinheiro não muda ninguém. Ele apenas amplia quem você já é. Quando a gente tem muito dinheiro, ele revela algo sobre nós. Mas quando a gente tem pouco dinheiro, ele também revela algo sobre nós. No Brasil, a gente aprendeu a lidar com isso no pouco. Pois é. Nessa jornada, o dinheiro vai ser um espelho do nosso mundo interno. E quando o financeiro está bagunçado, normalmente existe alguma coisa aí dentro de você pedindo atenção. Assim como aconteceu comigo. Não adiantava nada eu saber de teoria, da minha empresa, do mercado. Eu precisava entender isso aqui dentro de mim. Foi assim que eu transformei a minha vida. E com as minhas mentorias, com os acompanhamentos e atendimentos que eu fiz, eu acompanhei a transformação de muitas outras pessoas. E quando eu entendi que olhar para o dinheiro exige coragem para encarar padrões, crenças e sombras, e às vezes uma disposição para mudar isso dentro de nós, é que eu entendi o pulo do gato. Por isso que nessa trajetória, né, a gente vai começar a olhar para o dinheiro, né, no sutil, nessa parte de mentalidade. E aí nós vamos para o concreto, para os números, para as planilhas. Pensa comigo. Se planilha fizesse alguém rico, quem entende de Excel seria, assim, milionário. E não é isso que acontece hoje, né? O que realmente muda o jogo é a consciência somada à prática. A maioria de nós não falha por falta de informação.
mas porque não aplicamos o que a gente aprende. E às vezes a gente não aplica, não é porque a gente não quer, é porque a gente não olha para esse mundo interno. Então aqui você vai encontrar um método prático, uma jornada pensada para que você sinta essa mudança acontecendo no seu dia a dia. Eu espero que você siga as ordens dos vídeos, porque ela foi projetada para que você se olhe e se entenda e pratique tudo que você está vivendo aqui. E para que você alinhe os seus pensamentos com o seu coração, com as suas ações. Essa é uma lei hermética, inclusive. Eu quero que juntos a gente transforme o dinheiro em um aliado, em um apoio real para o seu negócio e para a sua vida. Então seja muito bem-vindo, que seja uma jornada de muito aprendizado.